Eunice ergueu o atestado de óbito para a imprensa como um troféu. Foi naquele momento que descobri. Ali estava a verdadeira heroína da família. Sobre ela que nós, escritores, deveríamos escrever. Esse é um trecho que ele tá mais ou menos no início do livro Ainda Estou Aqui e tá também na orelha. Um dos livros mais vendidos no país em 2024 e que deu origem ao filme mais comentado do ano. O livro começa falando muito da importância do contar para a memória individual e também coletiva. Pensando na memória individual, a gente não lembra de tudo que aconteceu com a gente. Às vezes a gente era muito pequeno, mas a gente sabe que determinadas coisas aconteceram porque alguém nos contou, porque tem uma fotografia, porque tem uma filmagem. E a mesma coisa serve para a história do país. Às vezes a gente era muito pequeno quando aconteceu, às vezes a gente nem tinha nascido quando aconteceu, mas a gente sabe que aconteceu porque alguém nos contou. Então tá aí a importância, né, desse livro e desse filme terem ganhado o Brasil em 2024. Manter a memória viva. Ainda dentro dessa coisa da memória, é interessante pensar que o Marcelo Rubens Paiva começa a escrever o Ainda Estou Aqui quando ele percebe que a mãe dele tá perdendo a memória. A mãe dele, Eunice Paiva, grande protagonista da história. E em paralelo a isso, ele percebe que um país, o Brasil, também parece estar perdendo a memória. Então, para não se perder nem a história da Eunice e nem a história do país, se é que dá para separar as duas, surge o Ainda Estou Aqui, né? Que conta a história dessa mulher real, Eunice Paiva, que aos 41 anos, sendo mãe de 5 filhos, ela tem seu marido, Rubens Paiva, sequestrado, torturado e morto pela ditadura militar. E ela, sozinha, se vê obrigada a se reinventar e criar esses 5 filhos. E aí, analisando os dois, analisando filme e livro, me vem aquela clássica ideia, né, de que uma vida não cabe em um livro, no caso, em quase 300 páginas. E que 300 páginas também não cabem em 2 horas de filme. E para isso, a gente precisa fazer escolhas, né? A gente precisa fazer recortes para contar essa história. E daí alguns recortes me chamam a atenção, né? O primeiro que é utilizado no filme, que a Fernanda Torres já até comentou bastante sobre isso, né? Que ao interpretar a Eunice Paiva, em nenhum momento a personagem ia derramar uma única lágrima no filme todo. Mas no livro, a gente tem acesso a algumas lágrimas de Eunice Paiva, sim. Poucas, mas tem, né? Mas no filme se optou por não colocar, até por uma questão de dar uma força maior, né? Também no filme, em um único momento, Eunice Paiva comenta que ela vai comer um congelado. Mas no livro a gente tem a informação de que isso se tornou um constante na vida dela. Mas que no filme é colocado numa única fala para representar aquilo, né? E eu acho que uma das escolhas mais brilhantes é que no livro a gente tem acesso a muitos episódios de Eunice Paiva já com Alzheimer. Boa parte do livro traz essa vivência. Mas no filme, todas essas páginas são resumidas em um olhar da Fernanda Montenegro, que interpreta Eunice Paiva mais velha. E aí, conseguir resumir todas essas páginas naquele único olhar é de uma força incrível, né? Outra coisa em relação a escolhas e adaptações para se contar essa história, que eu acho bem interessante, é que na vida real, essa família nunca teve um cachorro. Mas que no filme, eles têm um cachorro. E esse cachorro morre assim que o Rubens Paiva desaparece. Então, a simbologia, né, se utilizar do elemento fictício do cachorro para simbolizar a seguinte ideia: algo morre nessa família com o desaparecimento do Rubens Paiva.
O cachorro traz essa ideia e ele também foi inspirado em um gato que geralmente aparecia no escritório do Rubens Paiva. Só que como o escritório do Rubens Paiva não é o foco do filme, se trouxe esse bichinho, né, aí adaptado para um cachorro, para dentro da casa e para trazer essa simbologia. Outra coisa que também se altera é que no livro, quem escreveu foi o Marcelo Rubens Paiva, né? Filho de Rubens Paiva e de Eunice Paiva. Então, o livro é no olhar dele. E quando a gente vai para o filme, é no olhar da câmera, né? No livro, o narrador é o Marcelo Rubens Paiva. E no filme, quem narra é a câmera. Ainda sobre essa ideia, né, de que um livro não cabe em um filme, a gente tem no livro as coisas muito mais explícitas, muito mais contadas. E que no filme se opta por deixar algumas coisas meio subentendidas, meio nas entrelinhas, né? E é interessante que as duas maneiras doem. No livro, a gente tem coisas muito específicas sobre a morte do Rubens Paiva. E que no filme fica mais nas entrelinhas. E as duas maneiras doem, porque a gente ter os detalhes dói. E a gente não ter e ficar naquele subentendido percebendo coisas também dói. Então, como as duas maneiras de se contar, né, seja no livro, seja no filme, de forma não cronológica, de forma cronológica, de forma mais explicada, de forma mais subentendida, como as duas maneiras tocam, né? Então, são duas experiências bem diferentes. E a minha percepção é que, assim, o filme está sendo indicado para vários prêmios, né? Tá sendo cogitado para Oscar. E eu acho que com estatueta ou sem estatueta, o Oscar é nosso.